live. Semana passada eu fiz uma live com o dono da chamada, também tivemos alguns problemas sérios, mas isso acontece em quase todas as lives aqui, principalmente no Instagram. Mas é normal, às vezes cai a live, então bem tranquilo. O Mestre Vitório voltou, a gente vai dar aquele convite de guerra para ele. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Deixem suas perguntas, seus questionamentos, para a gente poder interagir. E vamos ver se a gente consegue Oi, voltar. tá me ouvindo aí? Olá, agora estou te ouvindo. Bueno, bueno. É, Vamos então. antes, vamos de novo, né? O senhor tinha feito uma apresentação do senhor, quem o senhor é, né? E para muitos aí que estão chegando e talvez não saibam, o mestre Victórios é meu pai, ele é mestre de artes marciais, e hoje a gente vai ter uma conversa sobre artes marciais e, por que não, quadrinhos, né? E agora, um pouquinho antes de cair a live, ele estava falando como é que era antigamente o consumo de histórias em quadrinhos dele, né? Eu me lembro que tinha alguma coisa, eu lia as histórias em quadrinhos que o pai tinha em casa, né? E isso me despertou a voltar a ler histórias como Tex, como Fantasma, né? Até tem algumas edições aqui que eu vou mostrar para vocês durante a live. E aí eu queria saber dele, assim, como é que foi antes, né, alguns anos atrás, quando ele consumia histórias em quadrinhos, o que motivava ele a comprar, o que ele curtia. Pode falar aí. Bom, ele também fazer aquela apresentação, né? Para quem não Sim, sabe, o claro. Will do Boa Leitura HQ é meu filho, né? Meu filho mais velho, né? Sim. E, e aí, como é que eu, né, como é que eu consegui? Eu desde pequeno, desde criança, meu pai e minha mãe me davam as histórias em quadrinho, mas era Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, é, Zé Carioca. Eu gostava muito do Zé Carioca, inclusive eu tive a coleção do Zé Carioca, Boa. né? E aí depois apareceu umas revistas em quadrinho preto e branco do Bruce Lee, né? Do Bruce Lee. Massa. E aí eu comecei a assistir, e aí eu comecei a ter também essa vontade por arte marcial, né? E, e eu sempre li, sempre eu fui vidrado em história em quadrinho, né? Sempre lendo, né? Mas o que despertou mesmo, eu tinha coleção de Zé Carioca, Pato Donald, Tio Patinhas, né? Então saía. Sim, Antes não saía esses livros que agora saem agora, essas edições especiais, né? Era só os sim. formatinhos daqueles, né? Era um peso. Se eu tivesse guardado hoje, eu acho que eu estava rico porque hoje eu vejo gente vendendo histórias lá de 1960, de 70, né? Tendo Eu essas acho que a coleções. gente ficou sem som. Eu acho que a gente ficou sem som de novo. De novo, de novo. Deu algum problema no som de novo. É alguma coisa no aparelho do pai ou do microfone, sei lá. Alguma coisa aí Pois que é. não tá rolando, Ele né? estava ele Ele estava tava bom explicando, aqui. então, quando ele consumia, né, o início da coleção dele. Eu me lembro que quando eu era muito novo, eu consumia alguma coisa de história em quadrinho. E aí depois eu tive, claro, aquele hiato, né, no qual eu parei de consumir e voltei agora uns 3 anos atrás, mais ou menos, a colecionar. E esses dias conversando com ele, foi bem bacana porque eu relembrei que realmente muita coisa do qual eu tinha uma vaga lembrança era da coleção que ele tinha, né? Então, muito bacana a gente relembrar aí. E ele Tá ouvindo? mandou aqui, ó, Tá fica ouvindo? falando que eu já volto. Deve ter dado alguma coisa no microfone ou algo do tipo aí, mas tranquilo. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, fazer algum questionamento, show de bola, deixem aí e eu vou respondendo vocês. Bem tranquilo, né? Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre quadrinhos. Toda quarta e todo domingo tem vídeos novos no canal, né? Então, se vocês não conhecem o Boa Leitura HQ, eu faço o convite para vocês irem lá conhecer. E quem saiba, né, assim, deixar seu like, seu comentário, sei lá. Então, estão todos convidados. Deixo aqui um convite para ele novamente.
Vamos ver. Agora sim, agora foi. E aí, tá ouvindo? Terra chamando. Sim, Oi, tá ouvindo? estou ouvindo. Isso, eu tô vendo que o Vinícius, a Lídia, o Ícaro estão aí, né? Sim. E ele tá perguntando aí o que tu acha do canal Ei Nerd, né? Não sei se. Eu conheço o Ei Nerd, conheço. Acho legal até, só que, tipo, como é que eu vou dizer assim? Como é que eu vou responder de uma forma elegante, né? Tipo, ele traz conteúdo assim todos os dias, a todo momento tu entra lá no Ei Nerd lá, tem algum conteúdo de alguma coisa, mas eu sinto que muitas vezes ele dá uma forçadinha, assim, sabe? Mas é legal, é legal. Volta e meia, assim, eu olho algum vídeo dele, assim, mas não são todos, assim. É bacana, é bacana. É um dos maiores canais de cultura pop do Brasil, né? Se tu vai ver, o Ei Nerd tá à frente do Omelete, tá à frente do Jovem Nerd, tá à frente de uma galera aí. Então ele é uma grande referência, né? Apesar de não ser aquela coisa assim, todo conteúdo que sai dele é legal, é ok, mas tudo bem, é o Ei Nerd, né? Mas eu conheço, eu curto, legal. É, tá escutando agora, hein? Sim, agora tá É, 100%. eu não sei se é algum problema, porque a gente fala um pouco e depois some, né? Mas eu vou concluir, eu vou concluindo, e se tu não me escutar mais, Conclua. tu vai falando aí, vai falando com o Show, pessoal, né? show de E bola. aí eu comecei, né? Comecei com as histórias em quadrinho, né? É, daquelas que eu falei, né? Tio Patinhas, é Carioca, Pato Donald, Mickey, né? E aí depois eu Sim, passei pro Bruce Lee, né? Pro Bruce Lee, inclusive o que me despertou para arte marcial foi o Bruce Lee, né? Então eu era pequeno, jovem ainda, e pendendo para adolescência em Santana do Livramento, lá na fronteira. E então o que aconteceu, né? Uma vez teve um filme, lançaram o tal do filme do Bruce Lee, foi o primeiro filme colorido na década de 70, né? E era uma fila grande, o cinema internacional, o cinema que tu conhece, né? E sim. então dobrava o quarteirão, e aí então era fila, então tinha o matiné, que começava a 1 hora da tarde no domingo, então tinha 3 sessões, tinha uma às 15 e às 17. E eu fiquei naquela fila e consegui entrar às 15, né? E guri, né? Nunca tinha visto filme naquela época de luta, né? Aí ia sair dando chute pra tudo que era lado, né? E isso foi o que despertou. E aí eu comecei a ler muitas as revistas do Bruce Lee. Eu cheguei a ter Sim. 27 revistas em quadrinho, depois vi as coloridas dele, né? E era uma coleção que eu tinha, né? Mas isso aí foi bem interessante. Aí depois eu comecei a ler Tex, Zagor, Fantasma. Eu acho que o Fantasma veio primeiro de todos, né? Eu gostava muito É. de ler as histórias do Fantasma. E, inclusive, eu acho que tu chegou a ver alguns das revistas dos Fantasmas que eu tinha na época, né? Mas há muito tempo, né? Far Far Away, É. tão distante. O senhor falou das HQ do Bruce Lee, hoje em dia esses quadrinhos aí, nossa, eles valem uma fortuna, né? São quadrinhos considerados raros, né? Principalmente para quem coleciona hoje em dia, nossa, é uma raridade aí entre os colecionadores. O legal E que eu tinha o legal, 27. imagina se estivesse hoje, tava rico. Tava milionário. Tem sebos digitais hoje em dia que dá para tu caçar, tipo, se tu tem interesse em resgatar um quadrinho das antigas aí, tu não tem, né? Eu mesmo estou fazendo isso. Tem muitos quadrinhos que eu lia na minha infância que eu não tenho Sim. mais hoje, depois de adulto, né? E aí eu vou nesses sebos digitais e começo a fazer uma garimpada, né? E começo a resgatar essas relíquias aí que eu lia quando era mais guri. E é muito bacana, assim, é muito show. E esses dias a gente conversando, né? Eu fiquei lembrando que realmente é da infância mesmo que eu li, assim, mas eu não tinha, assim, a exata memória, assim, de quem é que em casa tinha história em quadrinhos. Até que o senhor me disse que tinha, que gostava Sim, de sim. colecionar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que tu começou a colecionar
e abri um canal, né, para falar sobre as histórias em quadrinhos. Eu acho que era aquilo Sim. que eu falava, até porque assim, isso aí eu acho que vem do tipo de uma genética. Eu lia, eu depois eu era muito viciado em Tex e Zagor, né? Não sei se eu E tenho alguma até coisa de Zagor aqui. Pode tem falar, aí, pode falar. Vamos tem. ver, deixa eu ver. Vou dar uma olhadinha. Pode ser que sim, pode ser que não. Deixa eu ver. Tem tanta coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Mas pode ir falando enquanto isso. Fica tranquilo. Bom, bom, enquanto vê aí eu, para ver que eu era tão viciado que até hoje eu lembro que eu pesquisava e nós tínhamos um grupo que nós discutíamos é, Sim, sobre Tex, sobre Zagor, né? sim, Porque o Tex, para aqueles que não sabem, né, que estão nos assistindo aí, ele foi criado em 1948 e se chamava Totem Misterioso, né? Era o Totem Misterioso. Eu cheguei a ler uma edição do Totem Misterioso, né, sem saber que era do Tex, achava muito parecido, né? E aí depois que comecei a ler Tex, eu vi que o Totem Misterioso era o Tex, né? E para quem não sabe, o Totem Misterioso foi criado em 1948 por Giovanni Donelli, né? O cara que criou o Tex, né? O Tex em 1948 como Totem Misterioso, depois em 51 como Tex ou Tex Wheeler, né? ó, É, sim, claro. tinha eu acredito que até o teu nome venha do Wheeler, aí para não sair o Wheeler ficou o William. Não, o Zagor eu não tenho, eu tenho o Dago, que deve ser um Ah, primo distante do Zagor. Dago, o Dago, o E por Dago. falar em primo distante, que olha só a história como é legal, né? Então, em 48 que foi criado o Totem Misterioso, né? Por Sim, Giovanni Donelli, era o nome do cara, eu lembro até hoje, né? Porque a gente guardava, assim, para conversar, né? Em rodas, sim, que a gente se reunia com o pessoal, sim, e em 51 ele passou, né, a chamar o Tex. Só veja só, em 1961 foi criado o Zagor, né? E essas datas eu tenho na cabeça, que é 51 e sim, 61, né? sim, E o Zagor foi criado por Sérgio Bonelli, que é o filho do criador do Tex, né? exato. E ele passou a se chamar, ele criou um pseudônimo, né? De Guido Nolita. Isso eu jamais vou esquecer. Então o Guido criou o Zagor e eles passaram a falar que o Zagor era o irmão mais novo do Texas Ranger, que era o Tex, né? Ele era Sim, um policial americano que vivia no oeste, né? Mas foi criado essas histórias por italianos, né? Por italianos, sim, foram os claro, italianos que criaram, né? Então isso aí exato. eu tenho, né? E aí inclusive, eu tenho ainda, estou tentando resgatar algumas coisas dessas revistas que eu tinha. Eu tenho um Tex que se chama Drama na Pradaria, de 1977. Eu tenho ele aqui comigo. É o número 7 do Tex, não sei se está vendo aí, né? Tô vendo, sim. É drama na Pradaria, né? E depois eu Vá. tenho uma outra edição de 1980, que é a edição 35, Alarme no Fort Summer, né? Olha Que aí, é, olha. né? Então esses aqui tem, eu vou tentar resgatar, né? Toda essa parte, né, de técnicos de Zagor. Quem sabe um dia eu faço um canal aí, né? Dessas histórias, desses dois aí aventureiros aí, né? É, não, E outra para quem não sabe também, Will, é, na década de 70 tinha um seriado Daniel Boone que foi criado por causa do Zagor, que o Zagor usava uma machadinha e o Daniel Boone também usava essa machadinha. E aí foi criado baseado nas histórias do Zagor Daniel Boone, né? olha aí, Que que bacana. o Daniel Boone era chamado de espírito indomável.
né? Então, putz, Ah, tô ligado, tô ligado. O senhor me apresentou esses tempos, me mandou um vídeo da Machadinha lá e tinha um vídeo ah, do Daniel. Daniel Boone, Daniel Boone. É, É, foi tô criado ligado. por causa do Zagor, que é o Sim, considerado o irmão mais novo do Tex Willer. olha aí, Hum. olha aí. Tu sabe que eu converso muito com canais aí que falam sobre quadrinhos e pessoal assim que tem uma coleção bem vasta de techs aí. Sim. E vou te dizer que todos falam que não existe uma história ruim de techs. Uma Não, não história tem. ruim de techs. Não, só para te ter São uma tudo. ideia, eu levava para o exército. E tu sabe, tu foi do exército também, né? E tu sabe, então Sim, na hora de folga, tu tirava aquelas 2 horas de serviço e na hora de folga, o cara louco pra dormir, né? Os caras loucos, e eu ia ler as histórias do Tex que saía, que era pra me contar depois, quando eu tava de folga, as histórias pros meus amigos. Então, como eu ganhava já no exército um valor, os meus amigos não ganhavam nada, só dependia da mãe quando davam dinheiro do pai para comprar na sim. revista do Tex. Eu sempre estava à frente nas histórias, só que quando os outros estavam dormindo, eu estava lendo para fazer. Às vezes eu me ferrava, né? Me ferrava porque tinha que voltar de novo para o horário, Sim, né? Mas eu sempre, claro. sempre gostei da história em quadrinho, né? E aí depois que eu fui para a brigada, para quem não sabe, o Will também foi brigadiano, né? Também. E foi- seguimos aquele rumo, né? Fazendo. E aí É. foi um rumo, até uma coincidência, porque o que aconteceu, né? Eu entrei na brigada, eu servi no Exército Santana do Livramento, servi no Exército Livramento. Eu entrei na brigada em Livramento e fui para Uhum. Uruguaiana. Entrou em Livramento e foi para Uruguaiana. Fui para o Depois Uruguaiana, exatamente. eu, vi- depois eu vim para Sapiranga e tu foi para Gramado. Aí nós mudamos ares aí. Isso, isso. E agora eu criei um canal no YouTube, o senhor criou um canal no YouTube também. E É, assim vai, né? As coincidências da e vida. eu sou mestre de arte marcial e tu chegou a treinar um pouco arte marcial, aí o Rapkido e depois Ah, acabou sim, parando, né? tanto é que, tipo, o intuito dessa nossa live aqui é a gente falar um pouco de histórias em quadrinho e falar um pouco de artes marciais, né? Eu também tive Sim, minha sim. passagem pelas artes marciais aí. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu treinava com o pai, né, nas academias dele aí, e competi bastante quando era criança, até cheguei a sair campeão brasileiro de taekwondo Foi. em 90 e lá vai pedrada. Até eu tenho uma foto aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Até tem uma foto aqui, ó, da época que eu. Olha só, é mesmo. É É, aqui, ó. Não mudei é, nada, né? essa foto eu acho que foi lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu acho que foi em Foz do E Iguaçu, né? não, sabe da onde é que eu me lembro essa foto? É. Essa foto aqui eu acho que eu tirei lá em Sapiranga, no Nenezão lá. Lá não, na Ah, prefeitura de sim. Sapiranga, eu acho que é essa foto. Que Mas o foi quando. troféu, o troféu, não sei se foi do brasileiro, que nós participamos em Foz do Iguaçu, ou onde o teu tio foi nocauteado, inclusive. Não, essa foto aí foi do Campeonato Brasileiro, porque eu tenho até hoje a reportagem que eu saí no jornal lá, né? E Sim. aí foi no Campeonato Brasileiro em Santa Maria que eu participei, que eu ganhei. Ah, foi. E Foi. Foi. isso. Foi. É. Foi. Que aí depois O até o final, prefeito, na época o prefeito lá era o Nenezão, em Sapiranga lá, e a gente foi na prefeitura lá, e aí foi que eu é tirei essa o, foto aí. o Nenê Santos era o prefeito Isso, é. Ah, não, mas isso. é bem legal. Eu já tô esquecendo, né, já dessa, dessa parte, mas foi em Santa Maria, foi o finado mestre Rogério Silva que fez o campeonato lá em, em Santa Maria, foi. E agora tô É, lembrado. e aí, tipo, aí eu tive minhas nuances, né? Eu treinava um pouco, depois voltava, treinava um pouco, voltava. E aí eu acho que em 2012, por aí, foi a última vez que eu treinei. Eu treinei, aí eu comecei a treinar Hapkido. E aí, em 2012, o Igor nasceu, coisa e tal, e aí eu dei um outro rumo para minha vida. Mas tenho boas lembranças de quando treinava, de quando competia também, eu adorava competir, né? Nossa, no campeonato, aquela adrenalina, né? E sempre gostava de estar presente também. E é uma memória muito boa, muito bacana aí que eu tenho
dos É, eventos de. tu competiu, quando morava em Uruguaiana, tu competiu aqui em Porto Alegre, né? Eu acho que em um, em dois campeonatos tu veio participar. Fizeram uma demonstração, inclusive, de defesa pessoal também no campeonato, né? Sim, sim. Foi bem legal, bem legal. E, e é isso aí, as artes marciais aí tiveram presente, estão presentes na minha vida, né? O tempo todo aí, enfim. E é uma coisa assim que é uma coisa para a vida toda, né, pai? É uma coisa que é como tu andar de bicicleta, depois que tu aprende, dificilmente tu esquece. É bem, é bem por aí. Eu não esqueci Né? ainda. Tá, que bom, né? Que bom, que bom, né? Ano que vem parece bom, eu completo 40 anos de, de artes marciais, né? Então já. Até, até eu tenho um livro teu aqui, ó, que eu costumo deixar aqui para figurar, para quem não sabe. O pai saiu num livro chamado Os Grandes Mestres das Artes Marciais. E ele figura aqui, deixa eu ver se eu acho a página aqui que o senhor. Aqui, ó. Em 8 edições, saiu em 8 edições, 8 ou 9 Aí, ó. edições. Isso aí. O cara é famoso. Né? E aqui tem um livro que conta um pouquinho da sua história, né? Dos seus projetos sociais. E é um livro que eu costumo deixar aqui para dar uma figurada no meu cenário. E Ai, agora eu tô vendo aqui, entrou a minha irmã, a Rose aí, que também está assistindo. A Fátima também, eu não sei se entrou, se já saiu, ela estava aí, a minha esposa, né? uma boa E noite para todo mundo, boa noite para tia Rose, que tá há tempos que a gente não se fala, não se vê também. Todos vocês que estão chegando, se quiserem deixar alguma pergunta, a gente responde aqui bem tranquilo. se souber, né? Se souber, responder, né? Se não souber, a gente dá um jeito. E E aí, já que nós estávamos falando em arte marcial, né? E aí eu sim, olhava aquele filme do Bruce Lee, para quem não sabe, eu fui engraxate, né? Também uma das minhas profissões, e eu não nego, né? Porque foi uma das coisas que me educou para a vida e para o mundo, né? E foi através de lá que eu, como se diz assim, eu tive perseverança, eu perseverei, e aí fui para o exército, fui para sim, a brigada militar, virei professor, mestre de arte marcial, né? Por claro. causa disso aí, mas eu sempre falo, inclusive está saindo um livro aí que eu estou escrevendo, em breve vai estar nas bancas aí. Eu falo também nesse livro que hoje eu agradeço é, duas coisas, por eu estar na arte marcial e por ter um projeto social, né, por um mestre de karatê que não me deixou treinar, né. Eu ia assistir com a minha caixa de sapato, eu colocava no ombro e assistia as aulas lá na frente do Colégio General Neto tem uma praça, que se chama General Neto, inclusive, e tinha uma Exato, festa, um pavilhão bem no centro da praça, e eu assistia às aulas de karatê, né? Eu assistia às exato. aulas de karatê, e eu ficava na janela, guri, né? Guri, com a caixa. Às vezes eu vendia verdura, né, para ajudar a mãe, e às vezes eu ia de sapateiro, né? E a mãe até ficou brava uma vez ela descobriu que eu lustrava sapato, né? Mas eu ganhava uns troquinhos para olhar o filme do Bruce Lee, né? É uma coisa que defendi, né? E Sim. aí, e aí o cara bateu a janela do meu rosto, disse que eu não ia treinar se eu tivesse, que eu ia treinar só se eu tivesse dinheiro, senão era para mim ir embora, né? Guri, né? Aí passou um Sim, dia, claro. quando eu vi, eu tava na porta lá de novo e ele com a mesma coisa. Tem dinheiro? Não, não tem. Então tá, então vai embora. Vai, né? Isso aí ficou na minha cabeça, né? E aí aí fui trabalhar numa loja chamada Cajani, né? E eu tinha um amigo meu que tinha em Uruguaiana, tinha na Baixada Fluminense, onde tu conhece, tinha aquelas banquinhas de camelô, sabe? Na época ela Tinha, era muito tinha. era Sim, muito, claro. e tem, só que agora acho que não tá muito forte. E aí eu ia lá e vi os caras treinando. Na antiga aviação ferro, onde é o Parcão hoje. E vi os caras treinando e fui treinar, né? Fui treinar. E aí quis a vida que quando eu entrei na Brigada Militar, e aí me mandaram para Uruguaiana e eu dei sequência nos treinamentos, né? E só que eu dava aula, né? Eu cobrava assim, tipo, 15 Sim. reais as pessoas, porque o meu salário da brigada, né? Só que eu vi que as pessoas começavam a faltar muito. E um dia
eu estava de serviço numa Coab, serviço fardado, com o fardo da brigada. Fui na casa de um aluno para saber por que que tinha parado de treinar, né? Só que eu estava fardado e a mãe dele se apavorou, né? Achou que eu ia prender o filho dela, né? E aí eu digo, não, 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 eu sou professor dele, sim, assim, né? E ele não tá indo. Ela me falou assim, não, é que faltou dinheiro pro gás e ele não tinha dinheiro para treinar. E aí me deu aquele estalo, eu digo, pô, eu tô fazendo a mesma coisa que o professor do Karatê fez. Eu não vou cobrar então, né? Não vou cobrar desse pessoal aí, né? E aí eu fazia o seguinte, eu dava aula, eu cobrava R$ 15 de quem tinha, e de quem não tinha eu dava aula de graça. Tanto é que em 95 depois eu botei o projeto Taekwondo Educar em Sapiranga, né? Que eu abri, e em 2000, quando eu estava morando em Guaíba, eu abri o projeto Rapido Educar, que até hoje tem, né? E hoje tem bastante gente treinando. Foi formados vários faixa preta, alguns faixas pretas que se formaram, né? E estão, inclusive, aí tá o Vinícius e o Ícaro tinham entrado aí agora, são os faixas pretas que se formaram no projeto, né? Sim, Estão aí, então, dando essa sequência. Então, eu consegui passar a aula para aquelas pessoas que não teriam condições de pagar numa academia, né? E assim, hoje a vida me levou e eu cheguei a ser mestre com muita batalha, né? Muito treinamento, né? Mas hoje, graças a claro, Deus, eu consegui montar umas entidades para que o Rapido crescesse bastante, né? claro. É isso aí, bem bacana, muito bacana, assim, essa sua história, né? E é aquela coisa, né? Tipo, a gente vive as coisas acontecem, né? E a gente evolui, a gente aprende, né? Com o nosso passado aí, para a gente nos tornarmos pessoas melhores, né? E poder passar um pouco desse nosso ensinamento para futuras pessoas, gerações, crianças aí, né? Que às vezes se perdem, né? Se perdem no mundo das drogas, na marginalidade. E então é interessante, né? É interessante ter um projeto como o Rapido e Educar que dá oportunidade para essas crianças, né? Eu acho É, é, muito bacana. é. Eu falei agora um pouco da arte marcial, mas eu quero falar para ti como é que surgiu essa parte de tu querer fazer um canal para divulgar as HQ, né? Que até que o teu canal se chama Boa Leitura HQ, HQ. né? E o que que te levou primeiro? Como é que tu teve esse gosto pelas histórias em quadrinho, e depois o que que te levou a colocar um canal para dar alguns spoilers e para falar dessas histórias em quadrinho? Ah, é bacana. É que eu desde muito novo, gostava de ler histórias em quadrinhos, né? Aí teve uma parte ali da minha vida que meio que adormeceu isso aí, né? De querer consumir, ler, enfim. E aí no ano de 2018 eu retomei os estudos, né? Retomei os estudos e comecei a ler bastante. E aí, coincidência do destino ou não, eu comecei a acompanhar canais que falam sobre quadrinhos. E começou a me dar aquela vontade de querer falar sobre quadrinhos também. Só que para mim falar sobre quadrinhos eu tinha que voltar a consumir quadrinhos. Então comecei a entrar nesses sebos digitais na Amazon, né? Para quem não sabe, a Amazon é um excelente site aí para quem quer começar uma coleção. E 2018, vamos colocar, eu comecei a fazer a retomar a minha coleção de novo. E comecei a estudar a edição de vídeo. E eu pensei, bom, vou fazer alguma coisa relacionado à cultura pop. Eu pensava assim, juntar uns amigos aí para debater sobre quadrinhos, sobre filmes, séries, etc. Essas coisas aí que a galera gosta de consumir hoje em dia. E, paralelo a isso, eu comecei a estudar edição de vídeo. Eu estudei um ano de edição de vídeo. Assim, ó, trabalhava de madrugada e levava às vezes o meu computador e ficava lá estudando, estudando, estudando. Até que um dia eu disse, tá, agora eu acho que vai rolar o projeto mesmo. E aí eu juntei alguns amigos, conversei e não rolou. Por incrível que pareça, não rolou. E aí pessoas que eu achavam que iam me dar suporte
não deram. E aí aquilo me desanimou, sabe, por um tempo assim, eu fiquei bem desanimado mesmo. E aí eu pensei numa coisa, sabe, em 2020, mais ou menos, eu pensei, sabe uma coisa, eu vou fazer isso pelas minhas próprias mãos, eu mesmo vou fazer vingar. E aí eu comecei a pensar no nome para um canal, comecei a ver o que eu ia falar, se era realmente sobre quadrinhos ou não. E foi aí que surgiu Boa Leitura. Até que um dia eu peguei meu irmão aqui e disse: Bah, João, liga aí teu celular e vamos gravar um vídeo e vamos ver como é que vai. E aí eu gravei, mostrei para ele, mostrei para a galera aqui em casa. Eu tenho um E leão aí bravo aqui disseram: que tá com... Eu tenho um leão bravo que tá Ah, aqui. eu percebi, eu percebi. E aí fui mostrando para um, para outro, falou, não, Will, tá legal, tá bacana, posta lá no YouTube e vê como é que repercute, né? E aí, bah, sim, eu tive um feedback muito legal. E aí foi aí que nasceu o Boa Leitura HQ mesmo. Tipo, eu resolvi me mexer por conta própria mesmo e tá dando certo já. Vamos fazer quase um ano que a gente tem o canal aí e tá aí desde então. Pois é, e eu também, o que que aconteceu? Teve um cara que criou um tal de canal Boa Leitura HQ e me incentivou aí em, em colocar meu canal para frente, né? E aí eu digo, Sim, não, eu vou fazer. E agora teve essa pandemia 2020, né? sim, E eu digo, não, eu vou fazer, já que eu estou em casa, eu não estou dando aula agora, né? sim. Vou tocar para frente. E falar nisso aí. Para os que estão aí nos assistindo, meu canal se chama Victórios Itagiba aí no, no YouTube, né? Quem quiser aí se inscrever aí, se inscreveu, do Willa é Boa Leitura HQ, o mesmo nome aí do perfil dele no Instagram, Sim, né? e o Escreve lá curioso que o legal que eu gosto do seu canal, que o senhor conta um pouquinho da trajetória, um pouquinho não, né? Conta bastante até das artes marciais, né? Meio que resgatando lá a pré-história das artes marciais e evoluindo até basicamente os dias de hoje, né? sim, o canal sim é. A ideia é aquela, tanto é que está nascendo um livro aí que vai se chamar Arqueologia das Artes Marciais. É porque Sim, hoje todo mundo conta a história da sua arte marcial e não conta sim, de como surgiu as artes marciais e como foi sim, surgindo a primeira, a segunda, a terceira. E porque tem uns que acham que a sua arte marcial é apenas ela e que só existe ela e que ela só veio dela própria, né? Mas eles não têm claro. conhecimento que para ela surgir, os mestres que fundaram treinaram outras artes marciais, né? Sim, Então com isso certeza. aí, né? Isso aí é uma Sim, coisa que eu estou fazendo. Então eu estou lançando esse livro que vai Arqueologia das Artes Marciais, né? Então onde eu falo na verdade eu falo em defesa pessoal e nas artes marciais. Até porque a defesa pessoal ela vem primeiro, vem desde os primórdios, né? Quando o homem sentia necessidade de se defender, né? Então isso vem há 30 milhões de anos atrás, surgiu a defesa pessoal. E uma das coisas que eu dou aula há muito tempo, né? Eu estou vendo que tem alguns artistas marciais aí assistindo nós na live e depois vão assistir esse vídeo em nossos canais aí, né, tanto no teu quanto no meu, a gente vai colocar lá. sim, sim, As artes marciais, tem gente que surgiu na China, outros disseram que surgiu na Índia, né? Mas as artes marciais, através dos estudos que a gente vem fazendo para fazer esse livro, as artes marciais surgiram em Roma, em 8.000 anos antes de Cristo, através do deus Marte, né, que ensinou aos romanos a arte da guerra que veio passar a se chamar depois arte marcial. E aí, como eu falei, né, tem gente que acha que sua própria arte marcial ela nasceu dela própria, mas não. Tiveram várias outras artes marciais. Uma coisa que as pessoas sabem pouco é que Abrão, né, Abrão que da Bíblia, né, criou uma arte marcial chamada Biro Judite e dava para os seus discípulos, né, tanto os discípulos religiosos como marciais, aula de defesa pessoal. E a Biro Judite se parecia muito com tinha uma mescla de Krav Maga e de Hapkido, né? Então
Tem muita gente, inclusive tem gente que é da igreja, não deixa os filhos treinar arte marcial, que diz que a arte marcial é coisa do diabo, mas eles não sabem que Abraão, e eles estão defende Sim. Abraão, não sabe que Abraão tinha uma arte marcial chamada biojudite. Então eu estudei muito, né? Tanto é que eu sou pós-graduado em defesa pessoal aplicada à segurança pública e privada, né? Então, e fora isso, eu estudei muito para fazer esse livro, para levar um conhecimento para as pessoas, aqueles que são leigos, e para aqueles que dizem que entende arte marcial e só entende da sua arte marcial, né? Então isso aí é uma coisa que me instalou, né? E eu acredito que vai ter sucesso porque não tem livro. Eu ainda não vi livro assim. Olha que eu tenho livro de arte marcial e li livro de arte marcial, né? Mas eu nunca vi um livro que trouxesse a história e a cronologia das artes marciais ano e ano, data e data, tempo e tempo que as artes marciais foram criadas, Bacana, bacana. né? Legal, legal. Estamos então aí ansiosos então, né, para que saia esse livro. Tem alguma previsão ainda ou não? A ideia era ele ser lançado agora em dezembro, né? Mas aí Sim, a editora que faz deu férias coletiva, né? E aí eles sim, voltaram, deu em 3 funcionários, deu essa tal de Covid, esse vírus aí brabo que eu tô louco que vai embora aí, só sim, atrapalha claro. todo mundo, né? E Sim. agora, terça-feira, eu tenho reunião, nessa terça agora, eu tenho reunião para a gente dar os finalmente pro livro. E eu espero que seja o mais rápido possível, né? Para mim, eu Claro. achei que era só mandar digitado para lá e eles imprimir, não, mas é cheio de burocracia para fazer um livro, mas é o primeiro. É bom porque depois, quando vir o segundo, o terceiro, o quarto, espero que vem, a gente já sabe como fazer, né? Que o primeiro sempre é o mais difícil de todos, né? Que nem eu digo, muitas vezes as pessoas olham o vídeo bonitinho ali na internet, vão lá no Boa Leitura lá, bah, editado, tudo, mas tem toda uma trabalheira por trás, né? Se fosse só jogar lá e faz o vídeo aí, editor, e aí surgisse o vídeo, né? Mas não, tem toda uma parte É, burocrática por trás. eu tô contando no meu canal aí no YouTube a história da defesa pessoal. Eu tô contando das artes marciais, né? Sim, A cronologia e da defesa pessoal, só que o da defesa pessoal eu inventei de fazer um vídeo maior. Se eu não me engano, tem uns 12 minutos, 12, 15 minutos. Eu levei uma semana para editar o vídeo para ficar aquele vídeo que está lá de 12 minutos, eu acredito, né? Então, sim, claro. para quem olha, né, acha que só foi colocado lá, mas tem um trabalho por trás disso, né? Ah, E é, não, tem. Eu é que sei. Eu é que sei, às vezes, dependendo do quanto tu vai enfeitar o teu vídeo, te consome um monte de tempo, né? Te consome um monte de tempo. E, como eu estava te falando, quando a gente propôs a live mesmo, era para falar mesmo das artes marciais, para falar de histórias em quadrinho, porque querendo ou não, tem uma coisa a ver com outra, né? Que bastante. muitas HQs de super-heróis, vamos colocar assim, tem muita arte marcial, né? Tem muita arte marcial. E são dois assuntos que eles não estão tão distintos assim um do outro, né? Então eu acho muito bacana assim a gente falar, eu falar um pouco da minha experiência, né? De ter estado aí num tatame, de ter lutado, de ter participado de campeonatos, e o senhor falar da sua experiência como colecionador, como leitor, né? Acredito que hoje em dia o senhor não leia tanto quadrinho como antigamente. Não, claro, já subi um pouco de degrau. Hoje eu leio A Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? É um livro que todos os empresários e os mestres deveriam de ler. Um outro livro que é muito interessante é O Príncipe de Maquiavel, né? Esse livro aqui é interessante, né? Eu leio muito, até porque eu sou formado em filosofia, isso aqui é das filosofias das artes marciais, né? Tem alguma coisa bem interessante. E esse aqui é um livro de sabedoria oriental, né? Que a gente tem que ler, porque às vezes o cara passa. Eu mesmo no projeto, né? A gente ajuda bastante pessoas e aí tem aquelas ingratidão. Então, se o cara não tiver um pouco de sabedoria, o cara acaba pirando, né? Porque às vezes a gente ajuda as pessoas.
O cara ajuda sem querer ter retorno, né? Mas a gente fica sentido Sim, por viram, viram as costas e não reconhecem, né? Então, os projetos sociais têm disso. Então, o cara tem que estar sempre se atualizando, lendo mas eu leio pouco, eu não leio como eu deveria de ler. Claro que eu leio muita coisa voltada para as artes marciais, e agora, como eu estou fazendo o livro, eu tive que ler muita coisa claro. voltada sobre a defesa pessoal, sobre as artes marciais. Bacana. Bacana. Eu eu vou te dizer assim, ó, que um tempo atrás, eu para mim, em quadrinho era só Homem-Aranha, Batman, Superman, Marvel e DC, os famosos medalhão, né? E há um tempo atrás, ali, basicamente no ano de 2020, eu me permitia conhecer outros tipos de quadrinho. E aí eu sempre falo assim, ó, é como se tu estivesse tomando Kaiser a vida toda e aí experimentasse uma Patagônia, experimentasse uma Budweiser, uma Heineken. Então eu parei de consumir só Kaiser e fui consumir outras coisas, sabe? Fui degustar outros tipos de quadrinhos. E vou te dizer assim, ó, que eu conheci quadrinhos assim que realmente eu acho que deveriam ser assim, ó, estarem nas bibliotecas de escolas, assim, para formarem caráter, cidadãos de bem, né? Eu conheci um quadrinho sensacional que é Maus. Este quadrinho aqui, ele é praticamente um quadrinho autobiográfico, né? Onde o autor ele entrevista o pai dele, que o pai dele passou pelos campos de concentração. Ele sobreviveu ao Holocausto, toda aquele horror da Segunda Guerra, né? E o quadrinho, apesar de ter gatos e ratos, ele é só para dar aquela suavizado, vamos dizer assim, em algumas cenas que esse quadrinho aqui ele retrata, né? Que é toda aquela tragédia, todo aquele horror que os judeus sofreram dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E eu aprendi muito com esse quadrinho aqui. Esse quadrinho aqui ele dá um banho em muito filme que tem aí sobre a Segunda Guerra Mundial e muito livro. Então foi aí que eu parei de ver o quadrinho que, tipo, eu vi o quadrinho só como aventurinha de super-herói, porrada e coisa e tal. E tem muito quadrinho assim que ele realmente ele deveria estar em bibliotecas de escolas para formar caráter, para passar informações que muitas vezes não são passadas, né? E principalmente eu acho que abordar a Segunda Guerra Mundial para jovens hoje em dia, que muitos jovens não têm noção do que aconteceu, né? E esse quadrinho aqui eu recomendo, sempre que eu tiver que fazer alguma lista ou tiver que colocar assim um quadrinho para dar como indicação, eu sempre indico o Mouse assim. Ele indico também Leia Mouse, que é sensacional. É bons, leia maus que é bons. Tem também um outro quadrinho aqui, deixa eu ver. Um quadrinho que saiu pela editora Pipoca em Nanquim. E na verdade ele é um manguá. O que é um manguá? Um manguá, ele é lido da forma ocidental, né? Ele é da forma que a gente lê quadrinhos aqui no Ocidente. O mangá, ele é lido na forma oriental. Ele é lido, no caso, de trás para frente, né? E aqui o Grama, ele é um manguá. E ele também é um outro quadrinho autobiográfico, né? Que conta aí a história, né, desta personagem aqui, que aqui ela aparece jovem e aqui ela aparece mais velha. E é uma sobrevivente também da época lá que teve em 1937, né, quando teve um confronto entre China e Coreia. E aí ela foi, a família dela deu ela, né, tipo vendeu ela para pessoas assim com o intuito que fossem dar estudo e fossem dar uma vida melhor para ela, né? E ela acabou passando por casas de prostituição, foi explorada, né? Passou por muita coisa durante essa guerra, assim, e ela é uma sobrevivente que está viva até hoje. E a vida dela toda é contada nesse quadrinho aqui. É um quadrinho muito bonito, muito emocionante, né? Então, são quadrinhos assim com histórias reais, né? Que quadrinhos com histórias reais
E que acredito que deveriam, assim, também, os jovens de hoje em dia deveriam conhecer, deveriam ler, né? Sair um pouco desse escopo super-herói e se permitir conhecer outros tipos de quadrinhos que retratam a realidade, né? E tem vários quadrinhos, assim, como Grama, como Maus, que não são só aquela aventurinha, aquele vilão da semana, e não, são histórias assim que vão agregar no nosso conhecimento como ser humano, né? E é sensacional. Para quem não conhece Grama aí da editora Pipoca e Nanquim, fica aí a minha indicação. É um quadrinho bem tocante, assim, um quadrinho bem forte. muito bom, e eu Bacana. gostei. E agora tô falando em Pipoca Nanquim, como eu acompanho muito o teu canal, e parabéns pelo Batman hoje, né? O vídeo de hoje, né? Batman e Dredd, né? Versus, Juiz, versus, juiz. né? E eu vi que o Pipoca e Nanquim comentaram lá no teu canal, né? Ah, É, eu caí para trás, eu caí para trás. Eu ontem acordei e vi que tinha uma notificação, né, do meu canal que alguém tinha comentado e eu fui ver. E eu, nossa, tinha um comentário do Pipoca e Nanquim lá sobre o vídeo que eu fiz de grama. Para quem não viu o vídeo, vá lá no canal, dá uma olhada lá. Eu fiz sobre um quadrinho deles e eles comentaram, acabaram vendo o meu vídeo lá. Eu que assisto o vídeo deles praticamente todos os dias. Aí agora eles acabaram me assistindo, viu? A loucura, né? e outra Tipo, coisa. Uma das coisas também que eu gostei bastante, fiquei feliz, foi a editora Tai, né? Tu falando sobre, inclusive, tu já falou sobre o livro dela, tem um que não é aconselhável para menores, né? Para menores de 18 anos. tem Mas eles alguns têm. títulos da TAI, tem alguns É, títulos da TAI que não é aconselhável para menores de 18 anos, mas são quadrinhos sensacionais também. Inclusive agora, quarta-feira, vai ter um vídeo falando sobre de um dos quadrinhos da TAI que ela nos enviou aqui. E, e é isso, eu gosto. O intuito mesmo de ter criado o Boa Leitura HQ é falar de quadrinhos que eu tô lendo no momento e quero compartilhar. Se são bons, se não são, né? Que muitas vezes as pessoas querem adquirir determinada obra lá e estão na dúvida, né? Eu sou assim, eu se estou na dúvida, será que aquele quadrinho é bom? Aí eu vou no YouTube e começo a procurar, boto lá grama, um exemplo. Aí vejo ali os vídeos se estão falando bem, se estão falando mal, se vale a pena ou não. E aí eu criei o canal com esse intuito, né, de dar a minha opinião, e se a pessoa gostou de ver meu vídeo e gostou da minha opinião, de repente ela se sinta motivada, né, a comprar a história em quadrinhos. Se eu motivei alguém a ler, ou pelo menos uma pessoa que assistiu um vídeo meu a ler, já valeu todo o trabalho que eu tenho de editar e gravar e etc. e eu acho que assim, ó, a- e só tem que ir pra frente, né? Eu acho que uma das coisas que eu não sabia também, né? Que a editora Tai fica em Taquara, né? E eu tô indo sempre em Taquara, tem o Mestre Marinho lá, Uhum, tem faixa sempre de taekwondo e de Hapkido, né? E eu quero sim. visitar lá, vou visitar por causa tua, que tu conheceu e fala sobre os Sim, livros, né? E aí eu sim, quero bacana. ver, vou aproveitar lá e É, visitar a editora lá, que é aqui pertinho, né? Fica entre é nós, eu, né? Fica entre Porto Alegre exa, e Gramado. exatamente. E eu quero ver também, se muito em breve, quero ver se faço uma visita para ela ali, né? E para a gente trocar uma ideia e ver, né, se realmente a gente vai fazer algum projeto futuramente ou não, e seguir e fortalecer a nossa parceria, né? Que é bem bacana, né? E E é isso, é isso. Foi o intuito da live foi falar um pouquinho da minha passagem nas artes marciais, ouvir um pouco o lado do pai nas artes marciais também, falar um pouco de histórias em quadrinhos. Antes de deixa eu te mostrar aqui, eu achei aqui um Tex, ó, um Tex Olha aí, Wheeler que a gente estava falando. olha Só aí. que esse Tex que eu tenho aqui é a versão em cores. A versão em cores, ela não Sim. perde, dizem, né, por aí que ela não perde nada pro preto e branco, segue mantendo a mesma qualidade. É o único Tex É. que eu tenho aqui em casa.
Eu Mas tenho eu aqui, vou. claro, que ela já está bem surrada, né? Mas É, a qualidade de quem faz a arte sim, do preto e branco, assim, e pode ver que isso aqui é de 1970, né? O sim, Drama na Pradaria também, aqueles que quiserem ler também, é muito interessante, são histórias do Velho Oeste. Só que tinha uma coisa que eu ia falar antes, né? O que que sim. acontecia? Isso aqui é uma coisa viciante. Agora eu não sei como é que tá o texto, né? Mas o cara lia, né? E quando estava lendo, chegava no final da história, né? Falava assim, ó, continua no próximo número, né? Não perca, né? E aí o cara ficava É, lendo, né? te instigava a comprar o próximo, né? E aí tu comprava o próximo, isso vai terminar a história, né? Só que no meio Não, não termina da não. história, terminava aquela história e começava uma outra. E aí Sim. continua no próximo número. Então eles faziam assim, né? Então iam fazendo o cara comprar, né? Então, pô, era uma coisa viciante. Sim, bem isso, bem isso. Mas assim, eu vou te dizer assim, eu te aconselho a voltar a consumir de novo. Tem aí, tem a Amazon é um excelente site para comprar história em quadrinhos hoje em dia. Tem a Rica, que é um sebo digital que eu compro bastante por lá. Tem o Ponto do Gibi também, que é muito bacana de comprar quadrinhos. E tu não só encontra quadrinhos de agora, tu encontra quadrinhos das antigas aí, quadrinhos praticamente raros, né? Eu comprei agora há pouco deles uma coleção que eu, para te falar a verdade, eu só li quando eu era criança. E aí eu fiquei, bah, como é que eu vou fazer para achar, né, esses quadrinhos? Aí eu fui na Rica lá, um exemplo, e aí achei essa Superman número 0, aí depois Pô, achei essa aqui número 1, aí número 2, número 3. E são gibizinhos, formatinho, né? E são sim, considerados raros hoje em dia, né? Não vem mais sim, formatinho. sim, A Amazon ela só lança no formato americano. sim, E o senhor que consumia aí quadrinhos do Bruce Lee quando era mais novo, de repente acha alguma coisa aí nesses sebos sim. virtuais da vida. E aqui, ó, só pra te ver que isso aqui é a coleção da minha esposa, né? É a turma da Mônica, né? Isso aqui, ela. Sim, São Mônica Jovem. 40. Essas são 40 edição É em bom, preto é e branco. bom, Em preto e é branco, bom. né? É Né? muito bom. Isso aqui é também, isso aqui é uma coisa assim que daqui a um tempo tem valor, vou ter que deixar guardando, né? Um dia cria valor. Ó, o Igor aí, ó, dando um oi. Oi, Igor. Oh, olha aí. É, Ah, e dando uma boa ah, noite aí. Mas já tá chegando já praticamente no final da live já, né? Chegando já para oh. encerrarmos já. Ah, Ó, pai, só tenho A Malu entrou aí, ó, a esposa, acho que é a esposa do Luan, acho que é. acredito que Eu, sim. eu acho que é, se é, Ah, dá um oi aí. ah, tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Sim, Ah, sim. tá. É que ficou um silêncio. Ah, vamos dar um oi para a galera aí que está chegando agora, já quase na finaleira da live. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma curiosidade, aí a gente responde aí para a galera aí, O único que né? perguntou foi o Ícaro, mas acho que o Ícaro já saiu até, inclusive, já perguntou sobre eu acho que um canal, né? Um canal de nerd, eu acho que é nerd, não sei o quê. Então, para vocês que não saibam, né? O meu pai tem um canal chamado Victórios Itagiba, que é o próprio nome dele. E E ele fala lá sobre a história das artes marciais, então, se vocês não conhecem, vão lá conhecer, se inscrevam no canal, né? Fiquem aí, se vocês têm interesse aí de consumir conteúdos relacionados a artes marciais, é um canal aí que eu super indico, né? Se vocês também não conhecem o Boa Leitura HQ, dê uma passada lá no YouTube, sai vídeo toda quarta e todo domingo, né? E é isso aí, tem só agradecer para o senhor ter aceitado o convite aí da nossa live, né? Foi uma live aí que a gente conseguiu juntar aí, unir forças aí das artes marciais, das histórias em quadrinhos, né? Que são
são duas coisas que não são tão distintas, né? Como a gente disse, são coisas que têm muito a ver uma com a outra. E aí, uma coisa que eu falo, Will, tem muito a ver as artes marciais com história e quadrinho, porque a maioria, principalmente dos, dos super-heróis, eles lutam arte marcial, né? Exato, E, e pode ver que muitos filmes da Idade Média, da Idade Antiga, Roma, isso aí, pode ver que os caras lutam. Tem os gladiadores, tem muito, né? Então isso aí vem já desde a arte da guerra lá, como eu falei, aí na metade aí da nossa live, né? Vindo lá de 8.000 anos antes de Cristo, né? Que começaram a exato, aprender a arte da guerra e depois, em 2.000 anos antes de Cristo, 2, 3.000 anos antes de Cristo, virou arte marcial, né? exato. E então eu conto tudo isso aí no canal, né? E está sendo lançado o livro também, né? Para aqueles que chegaram agora, Arqueologia das Artes Marciais, onde conta toda a história da defesa pessoal e das artes marciais. E para quem quiser saber de história em quadrinho, né? E alguns pequenos spoilers ou alguma história aí, boa leitura HQ. Já Exato. tem bastante vídeo, acho que já passou de 30 vídeos, né? Ou tá perto? Não, ele tá perto, tá perto. E a gente também tá perto de completar ali 1.000 inscritos. Então, se vocês não são inscritos ali, tanto no canal do pai quanto no meu canal, vão lá, se inscrevam lá e deem essa força aí pra gente seguir trazendo conteúdo aí. Todo. Eu olhei hoje pela manhã, faltava 25 para completar 1.000, né? Ah, então em Então, breve tá batendo. Tá batendo é, essa marca aí. E exatamente. não é Então fácil, também, né? E não é fácil. E não é fácil. não é fácil. Não é fácil. Só a gente que tá ali em busca ali dos resultados ali sabe que não é fácil. Mas com muita persistência a gente chega lá, né? É. Bom, Will, eu só tenho a agradecer pelo convite, né? Pelo convite Capaz, eu que e eu agradeço. contar um pouco da, da história, né? O Jari agora acabou de entrar, o Jari, nosso grande professor aqui do SET, né? Entrou agora na, na live aí, né? Pegando o finalzinho da live aí, Jari, mas depois vai ficar Vai no meu ficar canal salvo. do YouTube, E aqui Vitórias do mesmo no Caipira. Instagram também. No Instagram fica salvo também, né? Vai ficar salvo no Ali, Instagram também. quem quiser assistir esse bate-papo e saber um pouquinho da história, como eu iniciei nas artes marciais, como eu iniciou também, né? Para aqueles que não sabem, né? Eu como diz na minha juventude, na minha adolescência, eu gostava muito de história em quadrinhos. O Will também agora tem um canal, serviu o exército. O Will serviu na mesma cidade. Fomos para a Brigada Militar, o Will foi para a Brigada Militar, né? E aí nós tomamos caminhos diferentes, né? Mas tivemos, como se diz assim, um caminho, né? Um caminho disciplinar na vida, né? Que isso aí ajuda muito, Ah, eu sim. acredito, né? Ajuda Sim, com muito, certeza. né? Ajuda muito a gente ser um ser humano melhor, né? E eu tenho um Sim, projeto com certeza. Rapido, né? O Rapido Educar, né? Que a gente tenta resgatar essa gurizada aí que estão aí, não deixar eles ir para outro lado, né? Que seja viciado, mas que seja viciado em artes marciais, né? E não em drogas. Exato. Exatamente. Que se vicie em artes marciais, que se vicie em leitura, né? Que são Exato, coisas sadias. exato, exatamente. Né? Né? Muito obrigado a todos que participaram da live, né? Volta e meia a gente vai estar trazendo uma live ou outra, quem sabe em breve aí num futuro próspero aí a gente não faça uma nova live aí, né? E estão todos convidados aí a participar, nos sigam aí no Instagram aí, tanto no meu Instagram como no Instagram do mestre aí. E, e a gente volta então numa próxima live. Muito obrigado por desprender um pouquinho do seu tempo para a gente conversar, trocar uma ideia. A gente em off aí já faz algumas lives, né? Sim, sim. Então, mas foi bacana aí fazer essa live e muito obrigado a todos aí que assistiram a live aí até o final e as futuras pessoas que irão assistir essa live, né? Porque ela vai ficar salva.
Então, muito obrigado a todos vocês. E tchau. Ah, é? E tchau. Valeu. Tchau, tchau.